atriz começaram a namorar em 2011 e no ano seguinte tiveram o primeiro filho. Por que Luana Piovani e Pedro Scooby vivem em pé de guerra? O surfista e a atriz começaram a namorar em 2011 e no ano seguinte tiveram o primeiro filho, Dom. Logo depois, subiram ao altar para oficializar a união e tiveram mais 2 filhos, os gêmeos Ben e Liz. No início de 2019, os dois se mudaram com as crianças para Portugal, mas se separaram meses depois. Apesar do término ter sido anunciado nas redes sociais de ambos, com um texto bastante carinhoso e amigável, logo eles começaram a trocar farpas em público. Scooby engatou um namoro com Anitta e ficou uma temporada com a cantora em Bali, na Indonésia, e depois no Rio. Na época, Luana criticou Pedro por ter ficado um tempão longe dos filhos. Os dois, no entanto, fizeram as pazes tempos depois. Um voto de confiança no pai dos meus filhos, né? Nos últimos anos, o ex-casal demonstrava ter uma boa convivência, mas no fim de 2022, a relação azedou de novo. Luana continua morando em Portugal com os filhos e Pedro se mudou para o Brasil em 2022, quando descobriu que a filha que teria com a atual esposa, Cynthia Dicker, tinha um problema congênito no intestino. O surfista trouxe os filhos ao Brasil para passar as festas de fim de ano e no dia 26 de dezembro de 2022, Cynthia deu à luz. E segue os meus filhos aí com os amigos dele. Claro, ele e ela tem que estar lá na maternidade, porque existe uma prioridade nesse momento. E não são os meus 3 filhos. É a recém-nascida que tem suas condições de saúde. Além disso, Pedro deu celulares de presente de Natal aos 3 filhos e Piovani pediu a senha dos aparelhos para monitorar o que as crianças estavam consumindo. Só que Scooby negou o pedido e disse que a ex estava querendo mandar na casa dele. Porque eu me preocupo pra caramba com o que os meus filhos consomem na internet, porque eu tenho visto o que o Dom consome e não são coisas saudáveis. No segundo dia de 2023, a atriz postou um vídeo no Instagram com uma série de críticas e acusações ao surfista, dizendo que ele não queria pagar o valor total da pensão alimentícia dos filhos. Claro que amanhã, que é o dia do Pedro depositar 50% das custas dos nossos filhos, ele esperou agora esse momento para dizer que vai pagar o que ele acha justo. E aí se iniciou uma nova treta entre os dois na internet. Luana chegou a postar prints das conversas com o ex cobrando a quantia. Pedro preferiu não falar muito sobre o assunto nas redes sociais, alegando que não queria expor os filhos. Como o valor da pensão para as crianças foi combinado entre o ex-casal, sem interferência da justiça, Pedro acionou um advogado para que a quantia seja estabelecida pelo juiz. Com o processo rolando, a briga na internet continuou. O Pedro abriu um processo contra mim e marcou uma audiência semana que vem. Ele tá querendo me calar. Eu peguei o processo por curiosidade e fui ler. Ele me desmerece, ele me desqualifica como mulher e como mãe. Luana contou que fotos nuas dela foram anexadas ao processo. Ela então acionou uma advogada para entender o motivo das imagens. E aí eu tava falando com a doutora Maria e ela falou, mas Luana, isso que está no processo nada mais é do que um início de um outro processo que provavelmente ele vai abrir, que eu queria tirar a guarda das crianças de você. Será que um dia Luana e Pedro vão conseguir conviver amigavelmente? Conhece alguém que vive algo parecido?